Quinta, 21 de dezembro. Verso para memorizar. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Isaías 49:6. O milagre do Purim. Comentaristas ao longo dos milênios observaram que o nome de Deus não aparece no livro de Ester. Esse é o único livro da Bíblia em que isso ocorre. No entanto, os judeus foram capazes de reconhecer as ações divinas na grande libertação deles, e esse livro foi selecionado pelo povo de Deus para ser incluído no cânon da Bíblia. Somos capazes de descobrir a presença de Deus sob a superfície do nosso dia a dia? As ações divinas podem assumir a aparência de eventos normais e naturais. E se não prestarmos muita atenção a eles, não notaremos a presença de Deus. Ouça Ester 9, de 1 a 12. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando a palavra do rei e a sua ordem deveriam ser executadas, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam apoderar-se deles, aconteceu o contrário, pois os judeus é que se apoderaram dos que os odiavam. Nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, os judeus se reuniram para atacar aqueles que queriam destruí-los, e ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os oficiais das províncias, os sátrapas, os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque o temor de Mordecai tinha caído sobre eles. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a fama dele se espalhava por todas as províncias. O seu poder ia aumentando cada vez mais. Assim, os judeus mataram todos os seus inimigos a golpes de espada, matando, destruindo e fazendo com os seus inimigos o que bem quiseram. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Mataram também Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adália, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai e Vaizata, que eram os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus. Porém, no despojo, não tocaram. No mesmo dia, o rei foi informado do número dos mortos na cidadela de Suzã. O rei disse à rainha Ester: na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã. E nas demais províncias do rei, o que será que fizeram? E agora, qual é o seu pedido? Peça e lhe será dado. Você tem ainda algum outro desejo? Será concedido. Pergunta 6. Qual foi o resultado do esforço de Ester? O milagre do Purim assume uma forma incomum. O milagre está escondido, disfarçado em eventos aparentemente naturais. A lei para destruir os judeus não foi revertida. Em vez disso, uma nova lei foi escrita, permitindo que os judeus se defendessem. Além disso, veja o que mais aconteceu e como Deus operou por meio desses eventos. Os persas notaram as ações divinas em favor dos judeus. E o resultado? Para os judeus houve felicidade, alegria, júbilo e honra. Também em cada província e em cada cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e júbilo, banquetes e festas. E muitos que eram dos povos da terra se tornaram judeus. Esse é um grande exemplo de como o Senhor trabalhou para levar pessoas perdidas a conhecê-lo. Os líderes do povo judeu reconheceram a obra de Deus. Quando os judeus foram vitoriosos em se defender, declararam um período anual chamado Purim, em memória e celebração de sua vitória. Os judeus ainda passam esses dias em ação de graças a Deus, em memória de sua libertação. Desafio. Ore para que nesta semana Deus lhe dê coragem de compartilhar com uma das pessoas em sua lista de oração algo que Ele tenha feito por você. Desafie-se. Comece um diário ou agenda de pequenas coisas especiais
ou grandes coisas que Deus faz por você. Sempre que possível, revise o conteúdo e ore para que Deus traga essas coisas à sua mente no momento certo para compartilhá-las.